Começando mais um Tech 23, eu sou Samuel Vitor e hoje a gente tá aqui pra fazer uma listinha com 5 referências e easter eggs de WandaVision, aqueles que eu achei mais interessantes e também que não passaram despercebidos, que eu só vim notar depois. Então fica aí pra não perder o vídeo, vamos deixar de enrolação. Chega aí! Lembrando que essa lista aqui ela não tá por ordem de importância ou cronológica do jeito que aparece na série, é só a ordem aqui que eu achei que fosse mais interessante pro vídeo. A primeira que eu trago logo aqui é do Stan Lee, uma referência a ele. Na verdade, uma não, duas referências a Stan Lee. E as duas ali estão envolvidas os carros da Wanda. Uma é no carro mais antigo que ela utiliza, que tem um nome escrito Wanda, e lá você pode ver os números que tem acima desse nome refletem a data de nascimento do Stan Lee. Então tá lá, Stan Lee, dentro da série do WandaVision. Passou despercebido, é mais pra galera que realmente foi buscar essas informações na internet e eu vi que tava lá, depois a gente vai conferir e realmente faz sentido sim. A outra que tá ligada ao Stan Lee também tá no carro da Wanda, mas esse é aquela cena onde a Wanda tá saindo da SWORD depois de ter visto o corpo do Visão. Ela tá naquele Buick vermelho, bonitão, quando ela vai pra aquele terreno que o Visão deixou, a escritura pra eles começar a vida deles lá, ela chega e a placa também do carro faz outra referência ao Stan Lee. Dessa vez não em números, mas do que está escrito. Se a gente parar pra perceber, bem detalhezinho, bem pequenininho, dá pra ver escrito Excelsior, que é aquela palavra que o Stan Lee sempre falava, que ele sempre gritava. Aquela palavra que ele sempre falava e tá sempre com o Stan Lee. Excelsior, tá lá também, na placa do carro. Número 2, essa lista aqui eu trago os comerciais, ou seja, um packzinho de referências. Não tá escondido, mas é bem subjetivo, porque você tem que meio que ligar os comerciais que apareceram durante ali a sitcom que o WandaVision tava fazendo com as referências do universo do MCU e coisas que a gente já tinha visto ao longo desses filmes que passaram anteriormente a WandaVision. Um deles é lá a torradeira da Stark Industries, que faz tanto referência aos Stark, o pai dele, o Tony Stark também, tanto referência ao Visão, que ela, no Guerra Civil, ela compara o Visão a uma torradeira, mas também o som que a torradeira faz lembra muito o som de um míssil prestes a explodir, assim como foi na história da Wanda, aquele míssil que atingiu Sokovia e que matou a família dela e quase matou ela e o Pietro. Ela conta essa história, a gente revive na série também, e a torradeira faz o som que lembra muito aquilo ali, dá até uma agonia de ver, parecendo que ela tá prestes a explodir, mas na verdade só sai os punhos torrados e a gente vê lá a cena completa. Então a torradeira lá do Stark Industries lembra totalmente os mísseis da história que a Wanda conta. Sabe outra parada que é muito importante e muito interessante? É você deixar o seu like nesse vídeo. Chegou até aqui, deixa o seu like, por favor, é muito importante pra gente entender que você tá curtindo esse tipo de conteúdo. Quando você deixa o like, a gente entende que tá sendo legal e a gente traz mais coisas como essa aqui pro canal. Então deixa o like, deixou? Beleza, bora pro vídeo. Um outro comercial é do relógio Strucker, fazendo menção direta ao Barão von Strucker lá do Era de Ultron, que a gente vê a Wanda aparecer com o Pietro pela primeira vez. O Strucker é o cara responsável por fazer as experiências que despertou os poderes dos dois. A gente descobre aqui que ela já tinha os poderes, mas que aqueles experimentos foram um gatilho para que esses poderes realmente aparecessem, explodirem. Então o relógiozinho do Strucker faz essa referência direta ao vilão lá do início de Era de Ultron. Entre as outras propagandas que tiveram, uma que eu achei interessante, que ele, pra gente fechar essa listazinha aqui das propagandas, é a de Lagos, fazendo referência também a Wanda, uma parada mais triste da história dela, uma tragédia que ela cometeu sem querer. A propaganda do Lagos, um papel toalha que a gente vê lá num dos episódios, é que ele é capaz de enxugar as coisas mesmo quando você faz besteira sem querer. E Lagos é a região onde a Wanda tava lá no início de Guerra Civil, se eu não me engano é Guerra Civil. Aquele momento que eles vão lutar com o Ossos Cruzados, ele vai explodir a bomba pra matar o Steve, ela contém a bomba e vai jogar pra longe, só que quando ela joga pra longe, a parada pega no prédio, no hospital, explode aquilo ali, causando muitas vítimas, inclusive gente que deve ter morrido lá. Eles não mostram a cena, mas a gente meio que entende que pessoas que estavam naquele prédio morreram e a Wanda faz aquela besteira sem querer. Então, Lagos faz primeira menção à região em que eles estavam, mas também a situação que aconteceu quando você faz besteira sem querer. Em número 3, nessa lista aqui, um easter egg extremamente escondido, talvez escondido pra quem não acompanha as HQs assim como eu, principalmente as HQ mais antigas. Nesse aqui a gente tá na abertura do segundo episódio, quando a Wanda no cartoon tá lá no mercado, dá pra gente ver na parede do mercado uma propaganda do leite Bova, e esse Bova tem uma razão, tem um motivo sim, ele faz referência a uma vaca humanoide
humanoide das HQs que era responsável pela criação e ajudou a criar a Wanda e o Pietro quando eles eram mais jovens. Então era a vaca humanoide responsável por cuidar deles quando crianças. Então tá lá na propaganda, faz referência e só dá pra saber se você lia os HQs. Eu não sabia porque eu não li, não fazia ideia, vi isso na internet. Depois fui procurar saber um pouquinho mais pra entender melhor a história. Em número 4, essa aqui extremamente óbvia, são as fantasias do episódio de Halloween. Não só a Wanda, como o Visão, o Pietro, o Billy e o Tommy, todos eles estão utilizando roupas ali que fazem referência aos uniformes clássicos das HQs. É uma parada que a gente já queria ver no MCU. Falta um pouquinho disso porque os uniformes criados pro MCU, eles são um pouco mais reais, vindo pra realidade, faz mais sentido com o que a gente vive do que necessariamente aquelas coisas extravagantes demais das HQs, dos quadrinhos. A gente vê a Wanda utilizando aquela roupa com colão vermelho, cavado com um legzinho mais rosa por baixo, coisa que a gente já via nas HQs. O Visão usando aquela roupa de lutador mexicano, como ele mesmo cita, e que é muito patetão, parecida demais com aquela roupa que a gente vê do Visão nos quadrinhos também. O Mercúrio, Pietro, usando a roupa do Mercúrio das HQs, então eles estão utilizando os uniformes clássicos. Chegamos agora no último item dessa lista de referências e easter egg de WandaVision. Lógico, tem muitas outras coisas que eu não trouxe aqui, inclusive diz aqui nos comentários o que é que eu deixei de falar e que seria interessante eu ter comentado aqui. Me diz aqui o que você percebeu e eu deixei passar em branco. O último item dessa lista aqui é um packzinho de referências a Vingadores Guerra Infinita. O primeiro é quando ela fala com o Visão, ela tá lá no episódio em que vê o corpo do Visão desmantelado, ela encosta nele e diz que não consegue sentir ele, não consegue sentir nada. Isso faz um link direto pra cena lá e pra uma frase que é dita em Guerra Infinita, mais de uma vez. A primeira quando eles estão lá perto do metrô e o Visão é atacado pela primeira vez e ela diz que só consegue sentir ele quando sente a joia da mente. Então faz esse linkzinho aí. E depois no final do filme, quando ela tá prestes a destruir a joia da mente que tá na testa do Visão, pro Thanos não pegar, ele diz pra confortar ela que só sente ela. Então faz esses dois links, bonitinho, amorzinho e tal. Faz essa referência, ficou ligado? Diz aqui nos comentários se você tinha percebido. E uma outra referência também à Guerra Infinita é uma cena da luta entre os dois Visão. O Visão branco e o Visão tradicional, criado pela Wanda, o Visão que a gente já conhecia. Quando eles estão lutando, o Visão branco ele tenta tirar a pedra da mente novamente da cabeça do Visão, assim como fez o Thanos, cravando os dedos na testa do pobre velho. E aí ele fica intangível e sai daquele ataque retrucando depois. Coisa que ele não fez lá em Guerra Infinita, quando o Thanos arranca a pedra da cabeça dele e deixa um buraco que a gente inclusive vê em WandaVision novamente aqui, quando ele tá em forma de cadáver. Ele não conseguiu fazer essa parada de ficar intangível lá na Guerra Infinita, porque ele tava ferido e ele mesmo fala no início do filme que ele não conseguiu ficar intangível a lâmina lá que o cara atravessa nele. Mas nesse aqui ele consegue fazer isso, escapa do ataque e consegue dar a volta. Galera, vocês viram alguma outra referência ou easter egg que tava ali escondido que eu não percebi? Me diz aqui nos comentários. É legal a gente comparar e discutir essas coisas assim que deixaram de passar em WandaVision, mas diz aqui nos comentários o que é que eu não falei nessa lista e que era importante eu ter falado. Espero que você tenha curtido. Deixa o seu like aqui se não curtiu ainda. Pô, chegou até aqui, deixa o like aí pra ajudar a gente, é importante e ajuda a impulsionar nossos vídeos e a gente entender que você tá curtindo esse tipo de conteúdo. Aproveitando aqui a deixa, se inscreve no canal porque toda vida tem vídeo novo. Inclusive eu tô deixando aqui no card pra você ver o vídeo da minha crítica da série como um todo, WandaVision. Fiz um resumão aí, eu fiz uma análise completa do que eu achei, se vale a pena, se não vale a pena, tá aqui no card, beleza? São vídeos como esse aqui que você vê toda semana, então se inscreve pra não perder nada porque tem vídeo novo toda semana, hein? Tamo junto, te vejo na próxima, valeu, falou!